Graça e paz, irmãos. Bom dia. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que Ele nos concede de nessa manhã podermos mais uma vez juntos estudarmos acerca da Sua palavra, aprendermos mais acerca dela, porque é na palavra que nós encontramos forças, respostas, esconderijo. É através da palavra que somos confrontados, vivificados e purificados. E como a própria palavra diz, nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, nós, como eu já falei, somos gratos a Deus por esse privilégio de podermos conhecê-lo e prosseguirmos em conhecê-lo. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de estudos sobre o tema 12 homens extraordinariamente comuns, que é esse estudo que nós temos feito já há mais ou menos 6 semanas, em que nós estamos estudando a vida e a obra dos 12 discípulos, tomando como base primordial a palavra de Deus, claro, mas também o livro de John MacArthur, que traz esse título, 12 homens extraordinariamente comuns. Hoje nós vamos estudar 2 discípulos, Mateus e Tomé. Hoje vai ser diferente dos estudos anteriores em que a gente só estava estudando um discípulo, mas o autor traz esses 2 discípulos juntos porque há poucas informações na Bíblia sobre eles. Então ele condensou essas poucas informações num único capítulo. Então é o que a gente vai fazer hoje. Mas lembrando, meus irmãos, que o foco que nós estamos trazendo acerca desses apóstolos é que eles, diferentemente do que muitas vezes nós pensamos, de que eram homens puros, santos, extraordinários, cheios de forças e méritos deles próprios, a gente tem estudado e visto que não, que eles eram homens comuns, que muitas vezes fracassaram, muitas vezes pecaram, muitas vezes erraram diante do Senhor, mas todas as vezes que eles se humilharam e clamaram por perdão ou se quedaram diante do Senhor, o Senhor os tratou e os purificou. Até mesmo o próprio chamado e a escolha de Jesus acerca desses discípulos tem nos ensinado muito, porque o Senhor não escolheu homens cultos, homens doutos, homens de prestígio social, mas ele escolheu justamente homens humildes, galileus, que a Galiléia era uma região rural, era uma região sem grande notoriedade naquela época, mas Jesus escolheu justamente homens desse lugar, justamente para nos ensinar aquilo que a gente tem falado muito, né? Que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo, as coisas loucas, as coisas que não são, para confundir as que são, né? Então, assim como Deus escolheu pessoas simples e comuns, Ele também nos escolhe, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, Ele nos escolhe para revelar que a força e o poder não está em nós, mas nele. Bom, meus irmãos, nós vamos começar estudando o apóstolo Mateus. Quem foi esse apóstolo? Quem era Mateus? Como eu já mencionei anteriormente, há pouquíssimas informações na Bíblia sobre ele e nós vamos pegar essas informações para pensar nessa manhã. A primeira coisa que nós temos é que o nome Mateus era o seu nome grego, mas ele também possuía um nome judeu, que era Levi. Isso fica muito evidente em Marcos 2,14, quando a Bíblia diz assim: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se o seguiu, que é o texto aqui em que Jesus chama Mateus, chama Levi para o seguir. E em Mateus 9,9, a Bíblia diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. Quer dizer, no texto de Marcos, o nome dele aparece como sendo Levi, e no texto de Mateus 9,9 aparece como sendo Mateus.
Não há contradição bíblica aqui. A questão é a seguinte, a gente já falou sobre isso em estudos passados, é que assim, por volta do século 6 a.C., toda aquela região ali em que os discípulos viveram, Jesus viveu, onde se concretizou o ministério de Jesus, aquela região de Cafarnaum, de Judéia, da Galileia, enfim, havia sido dominada pelos gregos. Os gregos impuseram seus costumes, sua língua, sua cultura aos povos que ali viviam, inclusive os judeus. Então, o que é que os judeus faziam? Os judeus, eles, para se submeter à cultura grega, eles colocavam em seus filhos um nome grego. Mas para não perderem também as suas tradições, a sua cultura, os seus costumes, eles também colocavam o nome judeu. Então, comumente, os judeus naquela época possuíam dois nomes, um nome grego e um nome judeu. A gente viu isso, por exemplo, quando a gente estudou o discípulo Filipe. A Bíblia traz dois nomes sobre Filipe, dois nomes de Filipe. E Mateus a gente viu também, que ele possuía um nome grego, Mateus, e um nome judeu, que era Levi. Outra informação que a gente tem sobre ele, que também está contida em Marcos 2,14, esse verso que a gente leu, é que ele era filho de Alfeu. Vamos ler novamente. E passando viu Levi, filho de Alfeu. Outra informação é que esse Mateus aqui, apóstolo, ele é o mesmo Mateus, escritor, autor do Evangelho de Mateus. Porque às vezes a gente pensa que todos os apóstolos escreveram evangelhos, e a gente tem visto que não, né? Muitos deles, como Filipe, por exemplo, Natanael, não escreveram evangelhos. Mas esse Mateus aqui é o mesmo autor do Evangelho de Mateus. Mateus, ele era judeu, ele era galileu. Na verdade, a gente já estudou em outros estudos, todos os apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, eram galileus. E, por fim, uma outra informação que a gente tem sobre ele é acerca de sua profissão. Ele era um publicano, ele era um coletor de impostos. Esses dois textos de Mateus 9:9 e de Marcos 2:14 deixam isso claro, né? A Bíblia diz que Jesus, passando por ali, viu-o sentado na alfândega. Tem tradução bíblica que fala e viu assentado numa coletoria, um homem chamado Mateus. E é importante a gente entender o que significava ser um publicano, um coletor de impostos naquela cultura. Um coletor de impostos, um publicano, ele era uma das piores classes sociais da época. É tanto que Mateus 21:32 compara os publicanos às meretrizes, às prostitutas. Os coletores de impostos, eles eram os párias da sociedade, eles eram considerados os piores, um dos piores, uma das piores classes sociais da época. Eles eram tão excluídos, eles eram tão mal vistos, eles eram considerados tão indignos que eles eram proibidos de frequentar as sinagogas e de fazer sacrifícios de adoração a Deus. Quer dizer, eles não eram dignos nem disso, né? Uma pessoa querer entrar na sinagoga para adorar a Deus e ser proibido de tão excluído que era. E por que que eles eram tão excluídos? Porque assim, naquele período, a nação que dominava aquela região eram os romanos. E os romanos exploravam muito, cobravam muitos impostos àquela população, inclusive aos judeus. Só que como é que os romanos faziam para coletar esses impostos? Eles autorizavam esses publicanos a cobrarem esses impostos. E haviam dois tipos de impostos. Os gabai, que eram os impostos mais gerais. Na verdade, os gabai eram aqueles coletores de impostos que faziam a coleta de impostos mais gerais, como, por exemplo, impostos sobre propriedade. Se você comprasse uma casa, uma terra, enfim, você tinha que pagar. Os impostos censitários, que todo adulto era obrigado a pagar também. Então, os gabai faziam essa cobrança mais geral, desses impostos mais gerais. E tinha os moques, que eram aqueles coletores de impostos, aqueles
publicanos que faziam cobranças de tudo, de impostos mais cotidianos. Então, assim, eles ficavam à beira de estradas, eles ficavam nas ruas, e tudo que entrava ou saía das cidades, eles cobravam. Por exemplo, encomendas, cartas, as pessoas tinham que cobrar, tinham que pagar esses impostos. Então, isso gerava uma indignação muito grande, sobretudo para os judeus, porque além deles terem sido dominados por Roma, eles ainda tinham que pagar pesados impostos aos romanos. Então, para agravar aquela situação, muitas vezes, o que esses cobradores de impostos faziam? Eles cobravam essas taxas altas para repassarem ao governo romano e eles cobravam ainda mais taxas extras para eles ficarem com essa parte extra. Então, eles eram vistos como ladrões, eles eram vistos como pessoas de má índole, de mau caráter. Então, assim, eram os párias mesmo da sociedade. E Mateus era um desses. E outra coisa importante da gente pensar que o livro traz, que o MacArthur traz, é que provavelmente Mateus era um desses moques, porque nesses textos de Mateus 9:9 e de Marcos 2:14 diz que ele estava sentado na coletoria, estava sentado na alfândega. Então, provavelmente, ele trabalhava assim na beira do caminho da estrada e cobrando esses impostos de quem entrava e saía, né, das cidades. E dentre esses moques, o autor do livro fala que existiam 2 tipos de moques: os grandes moques, que eram aqueles considerados os grandes publicanos, os grandes coletores de impostos, que eram aqueles que não iam lidar diretamente com o público, não. Eles ficavam em casa e contratavam pessoas para irem fazer esse trabalho, digamos assim, sujo, de lidar diretamente com o público. Isso fica claro em Lucas 19:2, quando fala de Zaqueu. Zaqueu também era um cobrador de imposto, mas a Bíblia descreve ele como o maioral dos publicanos. Então, provavelmente, ele não era aquele tipo de moque que ia para a rua cobrar ninguém, não. Ele contratava pessoas para fazer esse serviço, depois essas pessoas arrecadavam esse dinheiro e repassava para ele, ele tirava parte dele e passava para o governo romano. E tinha os pequenos moques, que eram aqueles que ficavam nesse trabalho de cobrar na estrada diretamente com o público, que era o caso, provavelmente, de Mateus. E, queridos, isso tudo serve para a gente pensar o seguinte: o quanto Deus investe em pessoas que socialmente são indignas, que socialmente são mal vistas, mas Deus ama o ser humano. E a vontade dele é que todos sejam salvos. O chamado dele é para todos. E a gente sabe que é preciso a contrapartida do ser humano. Aquele que ouve o chamado de Cristo e se queda diante dele, esse alcança a salvação. Infelizmente, nem todos se sujeitam à voz de Deus, se submetem ao chamado do Senhor, mas que cada um de nós possa, dia após dia, permanecer convicto, né, nesse chamado de que o Senhor fez para cada um de nós. E outra coisa que eu achei muito interessante aqui, que está também nesses versículos de Mateus 9:9 e de Marcos 2:14, é que não foi Mateus quem escolheu Jesus e foi até Jesus, mas pelo contrário, foi Jesus quem o escolheu e foi Jesus quem o chamou. Olha o que a Bíblia diz. E Jesus, passando ali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. Isso aqui é uma lição fantástica para nós, queridos, porque não fomos nós quem escolhemos o Senhor. Não fomos nós que amamos o Senhor primeiro. Pelo contrário, foi Ele que, a despeito de nós, apesar de nós, das nossas falhas, das nossas fraquezas, das distorções e debilidades que há no nosso caráter, Ele nos chamou, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele investiu e tem investido e insistido em nós. E em contrapartida, o que a gente tem que fazer é se humilhar diante dEle,
reconhecendo que é graça, é favor imerecido dele. A salvação é graça de Deus para nós. E por isso precisamos nos humilhar e abraçar com toda a nossa força essa tão grande graça, esse tão grande amor de Deus para conosco. E também, queridos, entender que, assim como Deus fez na vida de Mateus e de tantos outros discípulos que já estudamos, os 6 ou 7 discípulos anteriores que a gente estudou, Deus nos usa apesar de nós. Mesmo sendo débeis, fracos, falhos, se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele purifica os nossos pecados e Ele nos lava, nos trata e nos usa para que entendamos que o mérito, que a força, que o poder não está em nós, mas nele. E há também algumas questões sobre a personalidade de Mateus que são válidas, são importantes nós considerarmos. Uma delas é o fato de que, possivelmente, antes de se encontrar com Cristo, Mateus era um homem materialista, ele era um homem ganancioso. Uma prova disso é que, apesar de uma profissão tão mal vista, uma profissão que gerava tantas barreiras, tantos problemas sociais, Mateus optou por ela, né? Mateus era um publicano. Porém, mesmo ele tendo esses traços de personalidade, essas características, ele provavelmente era um homem sedento por Deus. Provavelmente ele era um homem que, como outros discípulos, ele também esperava o Messias. Ele aguardava, ele desejava o Messias. Prova disso é que a gente já leu aqui várias vezes, ele estava lá trabalhando, mas quando Jesus disse, segue-me, a Bíblia diz que imediatamente Mateus o seguiu. Mateus largou tudo para trás e seguiu a Cristo. Então, é impossível alguém tomar uma atitude dessa, tão drástica, tão convicta, se ele não tivesse sedento por esse Messias. Uma outra coisa que aparece nas entrelinhas da Bíblia, que a gente pode ver sobre a personalidade dele, é que ele era um homem conhecedor da lei de Moisés. Porque quando ele escreve o seu evangelho, o evangelho de Mateus, ele cita 99 vezes o Antigo Testamento. Então, é óbvio que para ter tantas citações é porque ele tinha conhecimento acerca da lei de Moisés. Uma outra coisa bastante interessante para a gente mencionar é que depois que Mateus teve esse encontro com Cristo, tornou-se verdadeiramente um seguidor, um discípulo, um apóstolo de Jesus, ele se tornou um homem humilde e discreto. Por que eu digo isso? Porque, embora, meus irmãos, ele tenha escrito esse evangelho de Mateus, ele não se coloca no evangelho. Ele não menciona, não fica se colocando como foco, como centro do seu livro. É tanto que no próprio evangelho dele só aparece menção do nome dele 2 vezes. No texto de Mateus 9:9, que a gente leu, que é quando acontece na ocasião do seu chamado. E uma outra citação é em Mateus 10, de 1 a 4, quando apresenta a lista dos 12 apóstolos. Então, Mateus não queria colocar-se como centro, mas o centro do seu evangelho é o Cristo. Então, essa humildade, depois dele ter sido transformado por Jesus, é uma característica que merece ser mencionada. Deus é assim. Ele nos transforma, ele nos molda, ele trabalha e forja o nosso caráter de acordo com a vontade dele. E uma outra questão que merece ser mencionada é o fato de que Mateus tinha um coração missionário. Assim que ele teve encontro com Jesus, a Bíblia diz em Mateus, logo em seguida, a partir do versículo 10, que logo em seguida a esse chamado, ele fez um grande banquete, uma grande festa na casa dele.
em que ele chamou seus companheiros publicanos, os párias também da sociedade, porque provavelmente ele só se relacionava com esse tipo de gente, já que ele era tão mal visto. Então ele chama todos esses seus amigos e chama Jesus. Então, assim como ele ele teve esse encontro com Jesus, ele também queria que aqueles seus amigos tivessem conhecimento, conhecessem também Jesus, o nosso Salvador. Então, esse também precisa ser um desejo do nosso coração. Assim como nós fomos resgatados pelo amor e pela graça do Senhor, a gente precisa sentir de forma ardente o desejo de proclamar esse Jesus também para outras pessoas. O outro discípulo que nós vamos estudar nessa manhã, meus irmãos, é Tomé. Se Mateus a gente já tem poucas informações sobre ele, Tomé a gente tem menos ainda. O que a Bíblia traz basicamente sobre Tomé? Ele tinha, assim como Mateus, ele tinha 2 nomes, ele tinha esse nome Tomé e ele também tinha um outro nome que era Dídimo. Isso fica evidente em João capítulo 11, verso 16, quando a Bíblia diz o seguinte: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Então aqui fica claro que ele tinha esses 2 nomes. E uma outra informação que a Bíblia traz é que quase não há menção do nome dele nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Só aparece o nome dele nesses evangelhos na lista dos discípulos, né? Mas a maior parte das informações, sobretudo sobre a personalidade dele, estão contidas no Evangelho de João. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a vida dele, precisa se debruçar no Evangelho de João. Então, basicamente, o que se tem sobre ele é isso. E sobre sua personalidade, sobre o seu caráter, o João traz pelo menos 3 passagens em que dá para a gente entender algumas coisas sobre sua personalidade. João 11, 16, que foi esse texto que a gente leu, João 14, 5 e João 20, a partir do verso 24. A gente vai ler esses 3 textos de forma mais pormenorizada. João 11, 16 eu acabei de ler, mas eu quero ler mais uma vez. Diz assim: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Para a gente entender esse texto, é necessário a gente estudar o contexto em que ele está inserido. Tem que ler o capítulo todo, João 11 todo. Então, é um texto conhecido que é a passagem em que Jesus ressuscita Lázaro. Então, o que acontece? Jesus havia feito muitos milagres públicos em Jerusalém. Isso despertou um ódio muito grande nos doutores da lei, nos fariseus, enfim, que procuraram matar Jesus. Então, assim, era explícito, era claro o intento daqueles homens de matarem Jesus. Como Jesus sabia que ainda não era o momento dele morrer, ele desloca o seu ministério para a região desértica. Ele sai de Jerusalém estrategicamente e vai pregar no deserto, naquela região onde João Batista pregava a sua mensagem de batismo, arrependimento de pecados. Só que Jesus, estando lá, ele recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo. A Bíblia diz que Marta e Maria mandam avisar Jesus: teu amigo a quem tu amas está enfermo. Então, elas queriam que Jesus fosse para Betânia, que era onde eles moravam, para que Jesus curasse Lázaro. Só que Betânia ficava na região próxima de Jerusalém. Então, o que acontecia? O que ia acontecer? Se Jesus fosse para lá, possivelmente ele poderia ser preso e ser morto. Então, aquilo causou bastante medo entre os discípulos. E aí, em João 11, no verso 4, Jesus diz, né, para os discípulos: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, os discípulos acharam o seguinte, que Jesus não ia precisar ir até Jerusalém. Só que o intento de Jesus era ir para lá. Era necessário para que o nome dele fosse glorificado. E aí ele vai. Então, quando ele decide ir junto com os discípulos, está lá no versículo 7, quando ele diz: vamos outra vez à Judéia. Aí, Tomé
fala essa frase que nós lemos no verso 16, vamos nós também para morrermos com ele. Então, o que a gente observa da personalidade aqui de Tomé? É que ele era um homem pessimista, ele era um homem negativo, era um homem preocupado, porque pressupõe-se o quê? Que ele era um homem que cria em Jesus, ele era um homem que estava disposto a estar com Cristo, mas ele era pessimista no sentido de que ele não conseguia entender que Jesus poderia ir lá e fazer o que ele quisesse, inclusive como ele próprio fez, né? Não permitiu que fosse preso e tudo mais. Ele foi lá e ressuscitou Lázaro. Mas na mentalidade, né, para Tomé, isso não ficava muito claro. Ele estava disposto a ir sim com Jesus, ele não queria abrir mão de seguir a Jesus. Então, assim, não é que ele tinha uma fé fraca no sentido de abrir mão, de desistir, né, de ser discípulo. Ele ia, mas ele não tinha capacidade de entender que Jesus era maior do que aqueles planos de morte. Então, ele disse que ia para morrer. Então, ele era pessimista. O outro texto que eu falei está lá em João 14, verso 5, quando a Bíblia diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Essa situação aqui foi na ocasião da última ceia, em que Jesus sabia que ia morrer, então ele consola os discípulos, e aí ele fala daquele texto muito conhecido, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. E aí Tomé fala isso: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, então como nós vamos saber o caminho? Então, mais uma vez, Tomé demonstra o seguinte: ele está junto com Cristo, ele quer estar com Cristo, mas ele era pessimista no sentido de não entender, não conseguir ver esse caminho, saber. Então, ele diz isso. Então, mais uma vez, mostra o quão negativo, quão pessimista ele era. E, por fim, o último texto está lá em João 20, a partir do verso 24, quando a Bíblia diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, e não puser os dedos no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado e apareceu para alguns discípulos. E a Bíblia diz, no verso 19 e 20, a partir do verso 19, que os discípulos todos estavam reunidos, chorando por conta da morte de Jesus e consolando uns aos outros. Porém, aí a gente viu no verso 24, Tomé não estava, era o único discípulo que não estava, e claro, Judas, que havia já se suicidado. Então, assim, já é para a gente pensar se isso não é sintomático, né? Porque todos estavam consolando uns aos outros e Tomé não. Provavelmente Tomé estava isolado, sozinho, sofrendo sozinho no pessimismo dele, né? Na tristeza dele. E aí depois ele cita um trecho que a gente conhece muito bem, né? Quando se fala, nós vimos Jesus aparecer, ele ressuscitou. Aí outro traço da personalidade de Tomé, ele fala, se eu não ver com meus próprios olhos, se eu não tocar nas feridas de Jesus, se eu não tocar no lado dele, eu não vou crer. Né? Então, assim, mais uma vez, isso só reforça aquilo que a gente vem falando desde já um tempo, né? Jesus não escolheu homens cheios de fé, cheios de força, que tinham uma visão do poder de Deus de forma muito clara, não. Né? Mas Jesus escolheu homens muitas vezes frágeis, como Tomé, pessimistas como Tomé, e investiu nesses homens e os usou depois. Isso fica muito claro, irmãos, é muito lindo no verso 28, quando a Bíblia diz assim: Disse-lhe Jesus, por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Porque mesmo Tomé não tendo crido inicialmente sem ver, Jesus poderia ter aberto mão dele, já que não creu depois que eu fiz tantas coisas, ele não creu.
então eu vou abrir mão dele, não. Jesus faz questão de aparecer mais uma vez aos discípulos e dessa vez a Tomé também. E dizer, Tomé, e não foi com um tom de acusação, não. Pode tocar, Tomé, eu tô aqui, né? E aí a Bíblia fala no verso 28 que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Então, quando Jesus se revela, investe em Tomé, ele faz uma confissão de que verdadeiramente, a partir daquele momento, ele estava reconhecendo que Cristo era Deus, tu és o meu Senhor, o Deus meu, né? Então, mais uma vez, eu posso enfatizar essa questão de que Jesus investe em nós, Jesus insiste em nós, e Jesus é aquele que nos atrai para ele, nos purifica, nos santifica, nos fortalece, nos vivifica e nos usa para o louvor e para a glória dele. E o MacArthur, ele traz algumas questões muito interessantes sobre Tomé, de que os relatos dos testemunhos da antiguidade, a tradição antiga sugere que Tomé levou o evangelho para a Índia. Inclusive hoje tem um monumento no aeroporto na Índia em que Tomé foi enterrado. Há igrejas no sul da Índia cujas tradições remetem ao começo da era cristã, de que provavelmente são fruto do ministério de Tomé. As tradições também afirmam que ele foi martirizado por sua fé em Jesus e que provavelmente ele foi morto por uma lança, foi atravessado por uma lança e martirizado por amor ao evangelho. Então, tudo isso nos mostra assim, o que Deus faz com o ser humano, né? O quanto, quando a gente, de fato, se queda diante de Deus e reconhece que Ele é o Deus, Ele é nosso Deus, o nosso Senhor, e que a força não está em nós somos débeis, somos frágeis, somos fracos, muitas vezes incrédulos, mas quando temos mesmo, quando o Senhor se revela a nós, e quando a gente de fato tem um encontro real com o Senhor, Ele nos purifica, Ele nos usa para o louvor e para a glória dele. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo isso, que nessa manhã seja uma manhã em que nos coloquemos diante do Senhor, reconhecendo mesmo, queridos, que nós somos fracos, mas que nós queremos ser usados pelo Senhor, ser purificados pelo Senhor, que nessa manhã possamos colocar diante de Deus as nossas falhas, as nossas fraquezas. Sabemos que é tempo de que haja em nossos corações confissão, convicção de pecados, mas também reconhecimento de que, apesar de nós temos um Deus que é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de todos os nossos pecados. E nos colocando dessa maneira diante dele, que ele possa nos usar e fazer em nós e através de nós tudo aquilo que está no coração dele, e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor não sejam para nós, porque não somos dignos, mas para ele que é digno de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo complete a obra em nossos corações. Deus abençoe, meus irmãos. Bom dia.